Jeremias 51, o seu penúltimo capítulo, né, de Jeremias 51. E eu já fiz vários vídeos falando dos capítulos, de 10 em 10 versículos, né, dos versículos, aliás. 10 em 10 versículos. E agora chegamos ao último vídeo que só tem 4 versículos, ok? Fiz de 10 em 10, são 64 versículos, são 7 vídeos. Então esse é o 7º vídeo e começaremos então no versículo 61 de Jeremias 51, ok? Até o 64, até o 64. Vamos lá, acompanhe comigo na sua Bíblia. Vamos lá. A gatinha passando aqui. Pronto. Vamos lá. Jeremias 51, versículo 61 começa assim. E disse Jeremias a Seraías o nome. Em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. E dirás, Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até ao animal, mas que se tornaria em perpétua assolação. Versículo 63 agora. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, rio Eufrates, né? O último versículo fala assim, 64. E dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Último versículo então de Jeremias 51. O mundo jaz no maligno, todos sabem, né? Jesus falou isso, né? Não é de agora. Então, há 2000 anos atrás, Jesus falou isso, que o mundo jaz no maligno. Então, hoje, ele falou que pioraria, e hoje estamos vendo, né, a Bíblia se cumprindo na frente dos nossos olhos. O mal tentando vencer o bem não vai conseguir nunca, né? Afronta àqueles que tentam levar a palavra, a verdade, né? Levar religião, tem um monte aí que leva, né? Sistema religioso de hoje tem um monte aí que leva, né? E cobra, né? Mas aquele que leva, recebe de graça e leva de graça, são poucos. São bem poucos, né? E esses são os mais odiados, né? Nós somos os mais odiados, pois não cobramos nada, né? Abre-se nas redes sociais e abre-se um canal no YouTube, que nem eu abri. Se Deus quiser que monetize, será monetizado. Se não, não. Simples assim. E a monetização não cobra daqueles que estão vendo o vídeo ou daqueles que querem ouvir a verdade e a vida, né? A palavra, né? Mas sim daqueles que querem comprar o vídeo, colaborar, né? Empresários querem colocar o nome da sua empresa, né? Do seu comércio e amam a Deus e querem aquilo vinculado à sua empresa, pois é a palavra de Deus, a bênção, né? E é cobrado uma taxa, pois se ele fizer propaganda em qualquer outro meio de comunicação, TV, rádio e a internet, ele vai ter que pagar. Então ele prefere colaborar, né? E aí sim é uma colaboração com a obra de Deus. Ele colabora dessa maneira. Na verdade, ele está se colaborando, pois ele está levando o nome da sua empresa, o seu comércio, seja o que for, ao YouTube, né? Em um vídeo, né? Um nicho que ele concorda, né?
Então, aqueles que amam a Deus, né? Então, isso não é cobrado de nenhum pobre, não é cobrado de pessoas que professam a mesma fé e não têm condições, que trabalham o mês inteiro para comprar comida e às vezes nem vence isso, né? O contrário acontece no sistema religioso de hoje. Vocês vão para o sistema religioso de hoje, vai para um templo de pedra, né? Que eles chamam de igreja, quando na verdade nós somos a igreja. Nós levamos dentro de nós o Espírito Santo, então nós somos a igreja. Então está tudo errado. E isso vem desde o tempo de Jesus. Quando Jesus foi crucificado e o véu se rasgou, ali já era para o povo, né, entender que templo de pedra não era mais para existir. Na verdade, nunca deveria ter existido, pois isso foi um erro de Davi, uma má interpretação, e que levou a Salomão a construir templo, seu filho Salomão. Deus disse que viria da sua linhagem a igreja, que seria Jesus. Então a promessa era para Jesus, que construiria a igreja, que somos nós, pessoas, a igreja de Cristo. E o que foi entendido? Quando o profeta Natan falou para Davi, foi entendido que viria algum parente dele, né? E acabou o filho dele sendo o que tirou o tabernáculo com a Arca da Aliança do lugar onde estava e levou para um templo de pedra que não era para existir, não era para ter sido feito. Deus falou: a terra é o estrado dos meus pés, e Davi, você não tem o que fazer por mim, quem vai fazer sou eu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e te tirei de trás das malhadas, que são as ovelhas, e te coloquei como rei. Então quem vai fazer por você, né, sou eu. E te trarei, então, da tua linhagem, o que construirá a igreja, que somos nós. Jesus construiria a igreja, e ele não esperou. Veio o templo, tiraram a Arca da Aliança com o tabernáculo de onde estava, levaram para o templo de pedra. E isso se confirmou quando Jesus fala assim, Jesus diz assim: os construtores negaram, né, e rejeitaram a pedra de esquina. A pedra de esquina era a pedra principal das construções da época. E ele estava falando isso no termo espiritual. A pedra de esquina era ele, Jesus. Rejeitaram ele. Então aí começou o erro com esse templo, né, até os dias de hoje. E a inteligência que falam, né, que é Deus que deu para Salomão, o conhecimento, há questionamento sobre isso, se foi Deus que deu essa sabedoria. Pois se fosse Deus, né, ele não teria coabitado com 1000 mulheres e cada uma dessas mulheres professava um Deus diferente. E nenhuma delas professava Deus, nosso Criador. Então ele coabitou com 1000 demônios, ok? Então, sendo assim, dá para se ter certeza de que não foi Deus que deu essa sabedoria a ele, né? Caso contrário, ele não largaria o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Então isso é muito fácil de ficar entendido. Basta ler a Bíblia. E também esconderam, né? A sabedoria de Salomão está escondida, ninguém lê o que está escrito, não está na Bíblia. Então esse livro está escondido. O que será que está escrito na sabedoria de Salomão? Esse livro que é de Salomão. Tiraram o livro de Enoque, né? Por que tiraram o livro de Enoque? Sendo que ele é o patriarca, sendo que Pedro fala sobre ele, Judas fala sobre ele, né? Judas Tadeu, o irmão de Jesus. Então, há muitas heresias e há muita coisa escondida a respeito da verdade. Mas como Deus é verdade, né? Jesus é a verdade e a vida, como ele mesmo falou, tudo virá à tona, e aos poucos está vindo já. Então, se você tem amor a Deus, se você ama Jesus, ama o Messias, eu não sei porque também foram chamar o Messias de Jesus, também não, né? A gente chama de Jesus porque a gente aprendeu assim, mas também há estudos sobre isso, sobre o porquê esse nome, ao Messias, ao Cristo, né? E quando aparecer para mim, ou para algum outro que já é conhecido pelo Espírito Santo, será levado na internet. Doa quem doer. Doa ao sistema religioso que doer.
né? A gente não vai se calar. Quem ama Jesus, quem conheceu a verdade através do Espírito Santo, jamais vai negar a Jesus. Nem por dinheiro, nem por promessas do inferno, como o diabo fez com Jesus, levou ele a um monte, ao precipício, né? E disse para ele se jogar dali, pois Deus o ampararia. Negue tudo isso, que eu te darei, né, toda a riqueza do mundo, né? Então o diabo ele promete 1001 riquezas, mil e umas coisas, mas a gente não nega, né? Então como é que você vai negar sabendo, conhecendo a verdade? Paulo fala assim: ai de mim que não leve o genuíno evangelho, né? O verdadeiro evangelho, verdadeiro. Então é preciso entender que quando Jesus fala também, não chame ninguém de pai na terra, não chame ninguém de mestre, nem de rabi, né? Rabi é mestre. E pai, né? Se você ver bem, papa significa pai e padre significa pai em italiano. Então, Jesus falou para não chamar. A gente tem o pai da gente, né? Eu não tenho mais, meu é falecido, mas a gente tem o pai aqui na terra. Mas Jesus estava falando a respeito espiritualmente, né? Ele estava falando espiritualmente. Não chame de ninguém de pai na terra. Então, como é que você vai denominar alguém de sendo melhor que você, sendo que Jesus, né, sendo melhor que você para te ditar regras espirituais, quando Jesus mesmo explicou que somos todos iguais quando lavou os pés de Pedro e dos apóstolos, né, ensinando-os a humildade, de que nós somos iguais. Então, no reino de Deus e na igreja de Cristo, não existe hierarquia. Somos todos iguais. Só há um pastor, que é Jesus, o bom pastor, né? E não devemos chamar ninguém, então, de pai na terra, espiritualmente falando. E essas coisas são muito claras na Bíblia. Então, ou a gente segue o que está na palavra, que ainda é pouco, né? Pois foi tirado o evangelho de Felipe, de Tiago, até de Maria Madalena, de Jesus, de Judas, vários evangelhos, várias coisas que a palavra de Deus ficaria gigantesca, né? O livro da Bíblia ficaria gigantesco. E conheceríamos tudo, né? Ok? Mas ficamos com o que já temos. E vamos levando a verdade e a vida, os ensinamentos de Jesus, até quando Deus quiser. Fique com essa palavra e leia a Bíblia. Leia mais a Bíblia e tenha o Espírito Santo como guia. E não outro ser humano mais pecador que você. Ok? Fiquem com Deus.